E aí, família, vamos lá? Tá no estado de emergência, hein? Começou hoje, oficialmente, o estado de emergência no Japão, né? Para Tóquio, Osaka, Kyoto e Hyogo, tá certo? E as cidades, elas estão colocando suas próprias regras para o estado de emergência, tá? Então vai ter lugares que vão ter regras diferentes das outras. Por isso que eu sempre, né, estou avisando, para quem quiser, no caso assim, as notícias, que eu consiga, tá? Eu falo assim, que eu consiga porque eu não consigo fazer verificações de todos os estados, receber mais rapidamente as notícias sobre as medidas que estão sendo implementadas, sugiro, tá, que se inscreva no canal e ative lá o sininho, tá certo? Olha só, Tóquio antes havia pedido para que depois das 20 horas, no caso que começa hoje, tá, o estado de emergência no Japão, que fosse apagada as luzes dos letreiros de neon depois das 20 horas. São medidas que não tem em outros estados, tá? Até onde que eu saiba, Osaka, Kyoto, Hyogo não implementou essa medida, só Tóquio. Por isso que eu falo que tem que se prestar atenção no estado que a pessoa mora, no caso do estado de emergência, para saber o que está sendo pedido. E olha só, mais essa de Tóquio agora, isso por enquanto é só para Tóquio, tá? Eu não estou sabendo que a mesma medida vai ser implementada para Osaka, Kyoto e Hyogo. Por isso vão ser duas matérias em um vídeo só, tá? Até para ganhar tempo para você já ficar ciente e não ter que ficar clicando em um monte de vídeo, tá? Para ficar sabendo das medidas. Fechamento de emergência, né, de Tóquio vai atingir todos os varejistas em estado de emergência. Então não, porque a ideia do governo central japonês era fechar só os grandes centros de comércio, no caso shoppings, lojas de departamento grandes. Agora não, parece que vão ser todos. O governo metropolitano planeja implementar medidas discricionárias mais rígidas, solicitando que não apenas grandes instalações, mas os pequenos e médios estabelecimentos para fechar temporariamente sobre o estado de emergência. Eu falo isso por quê? Porque em Tóquio tem lojas de brasileiros. Brasileiros têm comércios em Tóquio. Então nisso vai afetar também, por isso que eu já trago para você. E também já trago para você que mora nessas regiões, para quê? Para se precaver, né? Para poder tomar suas decisões antecipadamente no que fazer. Tá? Até no caso assim, de grandes comércios ou comércios que vão fechar, já vai dar um grande problema. Igual caso você precise de algo correndo, e aí? Vai fazer o quê? Né? Então, pelo menos agora você já sabe, né, que lojas vão fechar. As medidas mais rígidas refletem a intenção do governo metropolitano para evitar a onda de infecções. De acordo com a Lei de Medidas Especiais contra novas cepas de gripe, o governo metropolitano solicitará o fechamento de restaurantes e outros estabelecimentos que serviam bebidas alcoólicas assim que o estado de emergência entrar em vigor. Então já entrou. Então vai se fechar. Embora instalações comerciais com uma área total combinada de 1.000 metros quadrados ou menos não sejam obrigadas a fechar de acordo com a lei, o governo metropolitano deve pedir a cooperação e oferecer pagamentos em dinheiro de apoio às empresas que cumpram a lei. Tá? No caso assim, o pedido. Quanto às outras medidas contra o coronavírus, o governo metropolitano pedirá a associações comerciais que desliguem os letreiros de neon e as luzes das lojas nas áreas comerciais após as 20 horas, embora as próprias luzes das ruas permaneçam acesas. Foi aquilo que eu havia explicado antes, que praticamente o governo quer que, caso só para Tóquio, tá? Essa parte, fique só as luzes dos postes acesas. O Conselho Metropolitano de Educação de Tóquio decidiu que as aulas em escolas públicas do segundo grau e outras escolas serão conduzidas inteiramente online nos dias letivos durante o estado de emergência. Então você vê que as pessoas não vão para a escola, vai ser tudo online. Em entrevista coletiva, né, sobre o estado de emergência na noite de sexta-feira,
A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, apontou que o primeiro estado de emergência em abril a maio do ano passado, durante o número de novas infecções na capital, caiu para 2 casos por dia. Foi aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo, né? Que na época não era o Suga, foi o Shinzo Abe, né? O Abe, ele falou assim, fecha-se tudo, né? E colocou regras muito claras, né? Eu tiro meu chapéu pro Abe nesse ponto. Ele coloca regras muito claras, assim, muito autoexplicativas, né? Que as pessoas não têm dificuldade para entender, diferente do Suga. O Suga, ele coloca regras assim muito nas coxas, que geram ambiguidade de interpretação, geram uma série de dúvidas. Tanto que você vê que agora até os governos locais, no caso do estado de emergência, estão podendo colocar regras, coisa que na época do Abe não, era igual para todo mundo, foi igual para todo o Japão. Diferente agora desse estado de emergência, que não é igual para todo o Japão, tá? Cada estado vai fazer o seu. Então você vê a confusão que gera. Mas em outra coletiva de imprensa realizada no início da tarde de sexta-feira, Koike parou a abordagem no cronograma para um potencial levantamento da extensão do estado de emergência, dizendo: essa é uma decisão a ser tomada pelo governo central. Assim que a decisão for tomada, nosso trabalho é fazer tudo o que pudermos para garantir que ela seja cumprida. No caso assim, então você vê que já está tendo citação da extensão do estado de emergência. Eu falo isso porque o Shigeru Omi, né, o que preside o subcomitê contra o coronavírus, no caso assim, dos médicos no Japão, ele já avisou 3 semanas. Só que o Suga, como é que se fala assim, teimoso do jeito que ele colocou o estado de emergência de 17 dias. Então já viu que é menos que a parte médica recomenda. Então só Deus sabe. Agora vamos a outra matéria aqui. Tá. Agora já a matéria já vai incluir as leis do governo central, tá? Tipo assim, o que seria basicamente para todos os estados que estão no estado de emergência. Medidas mais duras contra o coronavírus foram introduzidas em Tóquio e nas prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo, no oeste do Japão, no domingo, no caso começou hoje, né? Sob o terceiro estado de emergência, em meio ao aumento de casos de coronavírus. Sobre as novas restrições, as operadoras de restaurantes que servem bebidas alcoólicas e cinemas, tá? Cinemas também, são obrigados a fechar temporariamente, e eventos esportivos serão realizados sem espectadores. A declaração do estado de emergência será válida por 17 dias, no caso assim, vai até 11 de maio, em uma tentativa de conter, durante o próximo feriado do Golden Week, né, as infecções. Embora o estado de emergência não implique um bloqueio rígido do tipo alguns países impuseram, no caso o famoso lockdown, né, e conte com a cooperação pública e das empresas, as medidas têm mais força do que a declaração anterior de janeiro, até porque também tem o respaldo agora da lei da multa, tá? Então se não cumprir, multa, né? As autoridades também estão pedindo aos operadores de estabelecimento de karaokê, bem como os pontos turísticos, como o Tokyo Sky Tree, né? No caso seria assim, aquela torre de Tóquio, e a Universal Studios Japan em Osaka, que fechem. Então já respondeu mais uma pergunta que eu tinha. Porque se falava muito em Tóquio Disney, mas Tóquio Disney não fica em Tóquio, fica em Chiba, né? Então ficou-se a pergunta, será que eles vão pedir para o fechamento do estado da Tóquio Disney? Então já sabe, não vai fechar a Tóquio Disney, mas a Universal Studios sim, porque a Universal Studios fica em Osaka, tá? Então você vê a diferença. As lojas de departamento nas áreas designadas estão vendendo apenas alimentos e outros itens essenciais para o dia a dia. Então é aquela velha história. Prédios que tiverem, no caso assim, shopping centers, lojas de departamento com um grande fluxo de pessoas, que tiverem supermercado, só o supermercado vai funcionar, tá? As outras áreas que são consideradas não essenciais vão ser fechadas. Estão sendo fechadas.
Operadores de transporte público, como empresas de trem e ônibus, foram solicitados a encerrar suas operações mais cedo durante a semana. Então, durante a semana haverá menos fluxo de trem e ônibus, com serviços reduzidos nos finais de semana e feriados. Então, você vê que no final de semana e feriado ainda vai ser pior ainda. Ele é para reduzir mais o número ainda. Então, você vê que durante a semana vai terminar mais cedo e no final de semana vai ter número reduzido de trens e ônibus. Então, fique atento se você precisa de pegar trem e ônibus para fazer sua compra ou algo parecido, tá certo? Embora um quase estado de emergência tenha sido designado nas principais cidades de Tóquio, Osaka, Kyoto, bem como Hyogo e outras 6 prefeituras no início desse mês, as medidas não tiveram sucesso em reduzir os casos de coronavírus. Sim, porque a medida de quase emergência, a única coisa que aumentou foi poder multar, tá, os estabelecimentos que não estavam cumprindo. Só que nessa brincadeira toda, muitos, dependendo do rendimento que tem, desculpa usar o termo, tocou o foda-se, né? Nós ganhamos mais do que você está pagando, né? No caso assim, da ajuda, nós ganhamos mais do que você vai aplicar de multa. Então, para nós não é interessante. E muitos continuaram tocando a vida, né, nessa brincadeira toda. E não se mudou nada, né, no quase emergência, né? As pessoas tocaram a vida normalmente, não havia fechamento, não havia interrupção de fluxo de pessoas na rua. Então as pessoas faziam o que bem queriam, da forma que bem entendiam. E nessa brincadeira toda você vê o que deu. Então você vê que o governo agora falou, não, já que é para fazer essa palhaçada toda, regras mais duras. Então colocou regras mais duras. Então já sabe como é que está a coisa. Ah, e tem uma outra matéria também que eu coloquei no canal, tá? Que faz parte do estado de emergência, que os pedágios no Golden Week, tá, não vão dar descontos. Então, para quem tem o cartãozinho do ETC, não vai ter desconto nos pedágios durante o feriado, tá? Então, já se prepare para amargar, caso você viaje e use o ETC. O ETC é igual o Via Rápida do estado de São Paulo, tá? Aquele que você passa nos pedágios sem ter que parar na cancela ali. A cancela abre automático, você passa, ele registra e vai embora. O ETC é igual ao Via Rápida, só que o ETC aqui no Japão já existe há muitos anos, o Via Rápida nem tanto, tá? Mas de qualquer forma, então você já sabe também que os pedágios no Japão vão cobrar preço integral para não incentivar as pessoas a viajarem, tá certo? Então essas são as medidas que por enquanto estão sendo soltas para o público. Assim que sair algo diferente, trago para você, como no caso assim do fechamento de todas as lojas, porque antes era só as lojas grandes, agora não, vão ser todas as lojas. No caso de Tóquio, tá? Para Osaka, Kyoto e Hyogo são outras medidas. Então, assim que sair algo diferente, trago para você, tá? O mais rapidamente possível. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.